Beleza. Aí a gente parou, o nosso papo foi aqui, correto? Isso. Sobre como funcionava o código genético, certo? Beleza, então. E a gente, lembrando que a gente estava fazendo uma revisão de citogenética, não é isso? Relembrando aquelas coisas lá do primeiro ano, etc, etc, etc. Belezinha, então. Eu cheguei a falar para vocês da diferença de cromatina e cromossomo? Mas eu acho que algumas aulas atrás você falou. Aqui, deixa eu ver se eu tenho anotado. Eu não estou vendo anotado aqui no meu. Acho que eu não falei não, hein? Você falou de cromatina, cromonema. Cromatina eu falei, isso. Você só não falou muito do cromossomo em si. Aham, beleza. Então, olha só, galera. Vamos lá. Lembrando assim, ó, quando a gente fala de uma célula em que uma célula não está em divisão, a gente fala que ela está em intérfase, beleza? Em intérfase. Então, eu estou mostrando aqui um núcleo interfásico. Um núcleo de uma célula que não está em divisão, ela está se preparando para dividir. Quando eu vejo ali o núcleo interfásico, então vamos fazer aqui só para ilustrar aqui, então vou fazer aqui, ó, um núcleo interfásico, a carioteca. A gente já falou sobre isso, né? O nucleolo. E a cromatina espalhada aqui, a heterocromatina, a eucromatina, isso aqui tudo eu já lembrei para vocês, já? Sim. Beleza. Beleza, então. Aí eu falei bem assim, se eu tirar um filamento daqui, eu chamo esse filamento de cromonema. Correto? Aham. Beleza, então. Eu chamo isso aqui de cromonema. E o cromonema é um filamento da cromatina. Concordamos? Ok. Então, beleza. Então, quando eu falo de cromonema, eu estou falando de cromatina. E se eu estou usando a expressão cromatina, eu estou me referindo ao núcleo interfásico. Para a célula se dividir, ele tem que fazer o que com o DNA? Ou com a cromatina? Duplicar? Isso. Ele tem que duplicar. Beleza? Ele vai ter que duplicar. Então, vou pegar aqui. Vai rolar a duplicação do DNA. Lembrando que em cada cromonema, gente, nós temos uma molécula de DNA, beleza? Então, eu tinha uma molécula aqui no cromonema, agora eu tenho duas. Beleza? Então, aqui o DNA está duplicado. Aí a célula, ela vai e entra em divisão. Terceiro ano, quando a célula entra em divisão, o que acontece? Esse DNA, ele começa a compactar. Uma célula, vamos botar aqui antes. Entra em divisão. Aí esse DNA começará a compactar. E se ele começa a compactar, ele adquire um aspecto assim, ó. Ele fica mais curto e mais espesso, mais visível. Concordam? Aham. Beleza? Então eu peguei aquela cromatina, né, aquele cromonema que estava duplicado, e quando a célula entrou em divisão, ele compactou, ele estava mais espalhado, ele condensou mais. Isso aqui que eu acabei de desenhar é o que a gente chama de cromossomo. Então, reparem que cromossomo e cromatina se referem à mesma substância. A única diferença é o momento no qual eu vou encontrar no ciclo celular. Então, enquanto a célula não entra em divisão, mitose ou meiose, eu vou ter cromatina.
A célula entrou em divisão, essa cromatina compacta e passa a ser chamada de cromossomo. Tudo bem o conceito? Ok. Então, Nenhuma pergunta, nada? calma aí. Então, Aí ele está em metafase? Quando ele entra em divisão, na verdade ele começa a compactação na prófase. Aí ele atinge a compactação máxima, quando ele fica mais visível, lá na metáfase. Ok, obrigado. Beleza? então, o cromossomo, ele é formado pelo mesmo material que o cromonema, não, que a cromatina. Que é a mesma coisa, né? Cromonema é um pedaço. Isso. Aí, é mesmo formado do mesmo material que a cromatina, só que ele está em um Isso. estágio diferente, onde ele está mais compactado. É quando a célula se divide. Isso. Tá bom. Entra em divisão. Entra em divisão. Isso. Ok. Isso. Qual é o raciocínio aqui, gente? É porque eu gosto de contar a história inteira para fazer sentido. Qual é o raciocínio? Se a célula vai se dividir, ela duplicou o material genético para que as células resultantes tenham o mesmo material genético, concordam? Sim. Todos concordam com isso? Todas as minhas células são geneticamente iguais. Então, quando uma célula vai gerar outra, ela primeiro duplica o DNA para depois, né, dividir esse DNA nas duas células resultantes e que as duas tenham o mesmo material genético. Faz sentido? Sim. Sim. Aí eu pergunto para vocês, imagina, nossas células têm 46 moléculas de DNA, beleza? Então, quando ele duplica, antes da divisão, passa a ter 92. Concordamos? Beleza. Beleza. Imagina eu dando para vocês 92 pedaços de linha desse tamanho, embolado, sendo que eu tenho 46 cores diferentes. Eu tenho 2 linhas de cada cor. Beleza? Eu te dei 92 linhas com 46 cores diferentes, tudo embolado. Misturei tudo, entreguei e falei bem assim, olha, Davi, eu quero que você separe uma para pela cada metade, uma para cada, uma amarela para cá, uma amarela para lá, um azul para cá, um azul para lá, um vermelho para cá, um vermelho para lá. Caraca, que dificuldade. Ia ser meio chato. Com todas essas linhas emboladas assim. Ou então, eu faço o seguinte, eu pego cada linha dessa e enrolo na minha mão e faço uma bolinha de linha. Uma bolinha, 2 bolinhas amarelas, 2 bolinhas vermelhas, 2 bolinhas verdes. Aí eu coloco na sua mão, por exemplo, Davi, 92 bolinhas de linha com 46 cores, né? 2 para cada. Fica mais fácil separar? Com certeza. É essa a ideia do cromossomo. A ideia de compactar é facilitar a separação desse material para que as duas células recebam as mesmas quantidades e as cromatinas corretas. Não adianta uma célula receber 2 azuis e nenhuma amarela. Ela tem que receber uma de cada. Entendeu? Beleza. Fez sentido, gente, para vocês? Fez. Então, a lógica aqui da compactação é para facilitar a separação depois, tá bom? Beleza, então sabemos o que são cromossomos. Bom, uma vez a gente sabe o que são cromossomos, vou pegar a espécie humana como exemplo, porque, né, a gente vai falar muito de nós mesmos e tal, mas os nossos cromossomos, eles estão em pares. Nós temos 23 pares de cromossomos, que nós chamamos de cromossomos homólogos. Lembramos desse nome, cromossomos homólogos? Acho que não. Galera, vou botar vocês de volta no primeiro ano, hein? Calma lá. Se você der aula no primeiro ano, eu volto. Então, o que a gente chama de cromossomo homólogo, galera? Vamos pensar lá, ó, como é que a gente surgiu? Vem o espermatozoide, vem o óvulo, né? No espermatozoide tem 23 moléculas de DNA, no óvulo tem 23 moléculas de DNA. Então, quando ocorre a fecundação, forma-se o zigoto, né, que é o juninho, com 46, que é o número certo, correto? Beleza. Nós recebemos, então, metade do papai, metade da mamãe. Essas metades, elas são correspondentes, beleza? Elas são correspondentes. Então, por exemplo, assim, voltando à analogia da cor, eu recebi
um DNA azul do papai, um da mamãe. E eles são do mesmo tipo, eles são correspondentes. Beleza. Eu recebi um amarelo do papai, um amarelo da mamãe, um verde do papai, um verde... e por aí vai. Os 23 pares são assim. Esses 23 pares nós chamamos de cromossomos homólogos, que são cromossomos, tá? Tem uma mesma. Lembrando que alelo é o gene, né? Você pode falar isso de novo, Enes, que deu uma travadinha? Posso. Eu falei que cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que têm uma mesma sequência alélica ou uma mesma sequência de genes. Ok. Informações genéticas. Isso. Então, eu vou ter assim, por exemplo, aí lembrando, né? Um veio do pai, então aqui, ó, um de origem paterna, um de origem paterna e outro de origem materna, que vão formar os nossos pares aí de cromossomos, beleza? Beleza. Ok. Como assim ter uma mesma sequência alélica? Aí, galera, o cromossomo, ele pode aparecer assim, tá? Igual eu fiz aqui em cima, um cromossomo duplicado, mas a gente também encontra o cromossomo simples, tá? Durante o ciclo celular, nem sempre ele vai estar duplicado, não. Eu poderia representá-lo assim também, ó. Poderia representá-lo assim também. Então, aqui é um cromossomo do mesmo jeito, só que é um cromossomo simples. E aqui do lado eu tenho um cromossomo duplicado. Pode falar. Esse simples aí, ele aparece quando está representando alguma meiose, alguma coisa do tipo? Uma mitose também. Uma mitose eu não também? vou dividir o material genético? Sim. Vai ser de igual para igual. Eu divido o material genético dividindo os cromossomos. Eu vou fazer uma linha aqui no meio, mas em algum momento da divisão celular vai acontecer isso, ó. Entendi. Aí o cromossomo deixa de ser duplicado e passa a ser simples. Tranquilo? Beleza, tranquilo. Beleza, então. Beleza, então. Então, aqui, ó, vou pegar um cromossomo que veio do meu pai. Então, aqui é um cromossomo de origem paterna. E aqui eu vou pegar o cromossomo correspondente, que vai ser do mesmo tipo, é o mesmo modelo, né, o mesmo padrão, é o mesmo padrão de cromossomo, tá? Que é de origem materna. Minha mãe me deu. Então, isso aqui é um par de cromossomos homólogos. Aí, vamos imaginar que aqui, nessa posição, eu tenho um gene A qualquer. Se esses dois cromossomos são homólogos, na mesma posição, eu também, do outro, eu vou encontrar um gene A. Se o gene seguinte é um gene, sei lá, C, na mesma posição do homólogo correspondente, eu também vou encontrar um gene C. Se nessa posição eu encontro um gene B, na mesma posição, por isso que eu falo que a sequência de genes é a mesma, tá? Eu vou encontrar um gene B. Esses genes B serão necessariamente iguais? Não. Não. Ó, por exemplo, aqui agora, eu coloquei Azão, Czão, Czão e coloquei Bzão, Bzinho. O Bzinho continua B, não continua? Uhum. É B do mesmo jeito, só que não é um B igual. Não precisa ser igual. Ele tem que estar relacionado à mesma característica, mas não precisa ser igual. Vou pegar um exemplo mais grosseiro, só para a gente entender. Por exemplo, eu posso definir, hipoteticamente, que o gene B seja para a cor do olho. Aí o Bzão vai ser para olho castanho, o Bzinho vai ser para olho azul. Estou inventando. Uhum. A característica é a mesma, é a cor do olho. Só que eles não são exatamente iguais. Não precisam ser. Tudo bem? Beleza. É aí que entra aquele papo de gene dominante e recessivo? Também vai entrar aí. E aí, galera, a gente tem uma definição aqui, ó.
eu vou pegar esse par aqui, ó, esse par de cromossomos, de genes, ó, o Bzão e o Bzinho, ou poderia ter pegado os dois Czão, ou poderia ter pegado os dois Azão, sempre, tanto faz, tá? É só um exemplo. Nós chamamos esses genes, alguém lembra? De genes alelos. Por isso que eu coloquei a mesma sequência alélica, tá? E aí eu defino o gene alelo para vocês. O que nós chamamos de genes alelos? São genes que ocupam a mesma posição, o mesmo locus, a mesma posição em cromossomos homólogos. Beleza? São genes que ocupam o mesmo locus. Locus é o lugar, é a posição, beleza? O mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, eu não posso comparar gene que está em um par de cromossomo com gene que está em outro par de cromossomo, tá certo? Porque eles não seriam homólogos, né? Em cromossomos homólogos. Alguém se perdeu? Não? Suave? Beleza, então já definimos cromossomos homólogos, já definimos genes alelos. E aqui eu chamo a atenção para uma outra coisa. Já falei que não precisa ser igual, eles não precisam ser iguais, né? Eles podem estar eles devem estar na mesma posição de cromossomos homólogos, mas não precisam ser idênticos, beleza? Estão relacionados a uma mesma característica, mas não precisam ser iguais. Como nossos cromossomos estão em pares, obviamente que nossos alelos estarão como? Em pares também. Em pares também. Mesmo que exista mais de 2 alelos para uma determinada característica, concordam? Concordo. Ou alguém não entendeu o que eu falei? Ok. Por exemplo, eu posso ter um gene azão, linha, azão, linha, azão, duas linhas, azinho, linha, azinho, duas linhas. Eu tenho 4 alelos possíveis na população. Mas desses 4, cada indivíduo só pode ter 2. 2. Concordamos? Concordamos. Ok. Beleza, então. Então, chamei a atenção para esse detalhe. Mas lá na frente eu vou chamar de novo, né? E tal. Ainda dentro dos conceitos, nós também podemos dividir os cromossomos. E aí, galera, também só para chamar a atenção, lembra da genética? É daqui que sai o azão, o azinho, o bezão, o bezinho, é daqui que sai, beleza? Essas letras correspondem aos alelos. Os cromossomos, eles podem ser autossômicos, ou autossomos, tá? Ou podem ser heterossômicos. Heterossômicos, mais conhecidos como sexuais. Mais conhecidos como sexuais, beleza? Por exemplo, no nosso caso, quais são os nossos cromossomos sexuais? Heterossomos. Sim, mas quem são? Esse me pegou. Não, peguei não, você vai lembrar aí. Isso, o X e o Y. Então, por exemplo, em humanos, representados pelos cromossomos X e Y. O X é um cromossomo grandão. O Y é um cromossomo pequenininho. É verdade. Beleza? Nossa, muito tempo. Eles não são do mesmo padrão, né? É o único par que foge àquela ideia de que cromossomos homólogos têm o mesmo padrão. Os sexuais não têm, tá? Beleza. E no final das contas, galera, quem importa na determinação sexual é o Y. Porque, na verdade, o Y, a gente fala que o Y é o cromossomo heterogamético, né? É o que faz diferença. Por exemplo, na nossa espécie, mamífero e algumas outras,
As fêmeas ou mulheres são sempre XX, enquanto os machos serão sempre XY. E a forma de ler isso aqui é a seguinte, deixa eu ver aqui, a Isabel, ela não é uma mulher porque ela é XX, uma mulher porque ela não tem o Y, beleza? Eu sou homem não porque eu sou XY, eu sou homem porque eu tenho Y. É o Y que faz a diferença, beleza? Então, qualquer indivíduo, mamífero, por exemplo, que tenha um Y, obrigatoriamente ele vai ser do gênero masculino. Tá legal? Se não tiver o Y, ele vai ser do gênero feminino em mamíferos. Lembra que eu estou falando para mamífero. Tudo bem até aí? Beleza. E o cromossomo autossômico é aquele comum, que independe do gênero, né? Comum a machos e fêmeas, né? Que aparecem nos dois. Voltando para o exemplo humano, então vamos lá. Voltando ainda para o exemplo humano, eu falei que nós temos quantos pares de cromossomos? 23. 23 pares. Desses 23 pares, 22, vamos botar o número 44, né? 44 serão autossômicos. Ou seja, a gente representa assim com A, comum a homens e mulheres. E XX, se for uma mulher, ou XY, se for um homem. É assim que a gente representa o cariótipo humano normal. Ao conjunto de cromossomos de uma espécie, a gente chama de cariótipo. Então, o cariótipo normal, humano, seria esse aqui. Beleza? Ok. Vocês também estudaram no primeiro ano as anomalias cromossômicas, correto? Por exemplo, Edwards. O indivíduo de Edwards, ele tem um cromossomo 18 a mais. Então, ao invés de ele ter 2 cromossomos 18, ele tem 3 cromossomos 18. Quem tem Patô, que é uma outra síndrome, ele tem 3 cromossomos 13, ao invés de 2, que é o normal. O portador de Down, ele tem 3 cromossomos 21, ao invés de 2, que seria a condição normal. Beleza? Então, de quebra, relembramos mais um conceito aqui, que é o conceito de cariótipo. Nenhuma pergunta até agora, nada. Só fala de novo para mim a definição de cariótipo. É o conjunto de cromossomos de uma típico espécie. da espécie. Isso aí. Tá. O padrão normal, né, da espécie. Certo? Beleza. Ainda dentro da ideia de conceitos. Nós temos o conceito de genótipo e fenótipo. O conceito de genótipo, eu acho que é bem tranquilo, não é? Eu lembrei, fazendo favor. Genótipo, olha o nome. Se refere aos genes do indivíduo. O genótipo do Davi, o genótipo do ciclano, o genótipo do fulano. Tranquilo? Que corresponde ao conjunto gênico do indivíduo. Ok. Beleza? E o fenótipo corresponde ao conjunto de características que é influenciado pelo fenótipo, pelo genótipo. O fenótipo é aquilo que eu vejo, é a expressão do gene. Beleza? O fenótipo é a expressão do gene. O gene me dá uma característica, o fenótipo é essa característica. Por exemplo, a cor da íris? Isso. Por exemplo, a cor da íris. Exatamente. Só que aí eu tenho que lembrar um detalhe. Tá? Por exemplo, existem genes de obesidade, correto? Ok. Beleza, existem genes de obesidade. Imagina que eu nasci em um campo de refugiado de guerra
onde eu cheio de genes de obesidade, mas a comida nesse campo é escassa. Eu vou ser gordinho? Não. Então, eu também posso falar que o fenótipo tem uma influência do meio. Eu nasci com genes para chegar a 2,30 m. Aí eu nasci num lugar onde há um déficit nutricional, onde falta comida, eu estou subnutrido. Se eu estou subnutrido, galera, eu, criança, vou conseguir crescer até 2,30 m? Não. Não. Então, o fenótipo ele é resultado da expressão dos genes, mais a influência do meio. Mais a influência do meio. Tranquilo? Então, no fenótipo, eu sempre tenho um meio envolvido também influenciando. Então, eu tenho essa pigmentação para minha pele. Eu começo a ir à praia todo dia. Morre de câncer. Não com essa cor. Negão vai morrer de câncer. Não, aí eu vou lá, todo dia tomando... Eu estou desbotado, pô. Todo dia eu estou tomando sol. Todo dia eu estou tomando sol. A minha pigmentação vai continuar assim? Não, ela vai aumentar. Então, o meio está influenciando na pigmentação da minha pele. E por aí vai. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Deixa eu ver se tem mais alguma... A gente podia fazer um antes e depois de quando você começar a escrever. Assim, desenhando. Ih, rapaz, travou aqui. Vocês estão me ouvindo, então, né? Estamos. O que aconteceu aqui? Sério? Mentira. Bloquinho de notas pedindo arrego. Oi. Travou. Tô falando, Enes, a gente podia fazer um antes e depois da sua letra nos desenhos, assim. Por que você tá falando que minha letra é feia? Não, ela melhorou muito do ano passado pra cá. Então você tá falando que a letra dele era feia. Só que ano passado eu não usava esse caderninho, né, galera? Aliás, mas você escreveu nos slides. Sim, só que eu escrevia no dedo, amigão. Eu escrevia no dedo, no mousepad. Que isso aí? Aí a letra era feia, aí a letra era top, velho. Escrevendo no dedo, hoje não. Hoje você tem uma mesinha digitalizadora, uma caneta, facilita a vida, né? Hoje em dia tá chique. Então, se você lembrar aí que eu escrevia com o dedo no mousepad, aí você tem que rever sua posição, certo? Minha posição. E, Enes, quando é que vai rolar a apresentação da sua coleção? Qual delas? Deixa eu forçar isso. Todas elas. Tem tanta coisa assim não, cara. Da sua coleção de coleções. Coleção de coleções. Tem tanta coisa assim não. Não, nem aparece pedaço de uma aqui. coluna de uma preguiça gigante. Como é que é? Pedaço de uma coluna de uma preguiça gigante. Esse aí eu já mostrei, pô. Não, mas esse dia foi muito doido, porque você falando, do nada você falou bem assim, calma aí, olha aqui. Aí não é possível. Ele me volta com um pedaço de... Eu não acredito. Nossa, aquele dia lá... Pô, vocês acharam que, tem que matar a cobra e mostrar o pau, né, velho? Então, né? Aí quando tem algumas coisas... Por que deixar guardado quando você pode mostrar, né? Pois é. Fazer um museu, cobrar a entrada assim. E ilustra, né? Ilustra. Essa ilustração. Bom, então aqui, galera, voltamos, né? Voltou a atividade aqui. O que eu tava falando mesmo? Que eu parei porque travou. Você parou porque tinha travado e ia fazer uma observação a respeito de fenótipo. Não, aí eu já fiz. Não, você te falou... e tem mais uma coisa, aí parou. Esqueci o que eu ia falar, então. Esqueci. Bom, se eu lembrar, eu retomo. Beleza. Então tá aqui. Então aqui a gente já foi definindo algumas coisas que eu vou usar com frequência, tá? Eu vou usar com frequência. Uma outra coisa também, por exemplo,
célula diploide e célula haploide. Lembramos? Bem pouco. A diploide é que tem os 46 cromossomos e a haploide que tem só os 23. No nosso caso. No nosso caso, né? Mas no nosso caso. diploide é que tem a quantidade total de cromossomos e a haploide é que tem a metade. Então, olha só. Quando eu falo uma célula 2N ou uma célula diploide, ou uma célula N, uma célula haploide, eu estou me referindo a como os homólogos estão. Ok. É isso que eu estou me referindo. Então, por exemplo, quando eu falo bem assim, as minhas células são diploides. Isso quer dizer que os cromossomos nelas estão em duplas. O meu, igual você falou, o meu espermatozoide, ele é haploide. Então, quer dizer que os meus cromossomos estão individualizados, não estão em duplas. A célula da jabuticabeira é triploide, ou 3N. Isso quer dizer que os cromossomos estão em trios, e assim vai. Entendemos o conceito? Ok. Beleza, então. Vamos dar um exemplo aqui. Eu comentei no ano passado com vocês, mas vou dar uma relembrada aqui. Por exemplo, em abelhas. Em abelhas, o que determina o sexo não é um cromossomo XY como é na gente, é a haploidia. Então, em abelhas, sempre que eu falar de uma fêmea, essa fêmea, obrigatoriamente, ela é diploide, senão ela não seria uma fêmea. Enquanto que o zangão, obrigatoriamente, ele é haploide, senão não seria um macho. Beleza? Então, vamos supor, na operária ou na rainha, os cromossomos estão impares, os homólogos estão impares. No zangão, ele é um só de cada, não tem dois de cada. Tudo bem isso? Então é por isso que o zangão pode ser feito por partenogênese, porque ele só tem... Na verdade, ele só é feito por partenogênese. Ele só vai de partenogênese, sim. Porque o zangão vem só da rainha, né? Vem só do óvulo, o óvulo Sim. não fecundado. Beleza. Só para dar fazer uma associação aqui, beleza? E também relembrar a questão da meiose. Na meiose, como que ela funciona. A grosso modo, sem chegar nas etapas, né, propriamente ditas. Então, vamos imaginar aqui, fiz uma célula hipotética com 4 cromossomos. Então, está aqui, 2 pares de homólogos. Então, essa célula é uma célula 2N, correto? Ok. Os cromossomos estão em pares, então é uma célula 2N. Aí, para essa célula entrar em divisão, ela precisa fazer o que primeiro? Duplicar Duplicar o DNA. Beleza? Então, os cromossomos que estavam como cromossomos simples, agora serão cromossomos duplicados. Certo? Quantos cromossomos a gente está vendo aqui agora? 4N? Não, quantos cromossomos? Cromossomos. Tá, aí tem 8. Não, continua tendo 4. Isso aqui é 1, isso aqui também é 1. Também é 1, só que é um cromossomos duplicados. Ok. Isso. Então são 4 duplicados. E eu tenho quantos de cada? Tem 2 de cada. Então, essa célula continua o quê? Meu Deus. 2N. Okay. Que lógica foi essa? Não fez sentido? Não fez sentido. Josué, olha só. O 2N se refere a como os homólogos estão presentes na célula, concordam? Uhum. Isso que é o 2N, o N, o 3N e tal. Na primeira célula que eu desenhei, você está vendo quantos cromossomos, Josué? Aqui, nessa primeira célula da esquerda aqui. 4. 2. Quantos de cada tipo? 2. Então, eu tenho 2, os homólogos estão em pares. Por isso que eu falei que ela é 2N. Quando eu venho aqui e duplico o DNA, então aqui rolou
a duplicação do DNA. Então, aqui rolou a duplicação do DNA. Aí aqui, pessoal, o que acontece? Eu continuo tendo 4 cromossomos, só estão duplicados, mas são 4, são 2 pretos e 2 verdes. Então, a célula continua sendo o quê? 2N. Oh, tá. Para ela ser N, tinha que ter um de cada, um preto e um verde. 4N, eu tinha que ter 4 pretos, 4 verdes. Para ela ser 3N, eu tinha que ter 3 pretos e 3 verdes. E por aí vai. Tudo bem até aqui? Tranquilo, então. Beleza. Uma meiose, ela tem 2 divisões. Primeiro ano, relembrando o primeiro ano aí de novo. Vamos chamar a primeira divisão da meiose de meiose 1. Na primeira divisão, o que vai acontecer, galera? Os pares de homólogos vão ser separados. Então, eu vou separar os pares de homólogos aqui, ó. Então, eu vou dividir a célula em 2. Eu vou dividir a célula em 2, tá aqui. Só que durante a divisão eu separei os homólogos. Então, veio um pretinho para cá, um pretinho para cá. Veio um verde para cá e veio um verde para cá. Aí eu pergunto, cada célula dessa, resultante da meiose 1, tem quantos cromossomos de cada tipo? Tem um de cada tipo. Tem um. Então, os homólogos estão em pares? Não. Não, eu separei os homólogos. Então, essa célula é N, essa célula já é N. Então, já houve a redução cromossômica na meiose 1 já. Beleza? Já houve a redução cromossômica na meiose 1. Então, após a primeira divisão da meiose, as células já são haploides. E cada uma dessas células vai se dividir de novo. Cada uma dessas células vai se dividir de novo. E, que aí é a segunda divisão da meiose, né? Que a gente chama de meiose 2. E aí, galera, nessa divisão, na primeira divisão, eu separei homólogo. Nessa divisão, eu vou separar as metades, que a gente chama de cromátides. Tá? Então, eu vou separar as metadinhas assim, ó. Beleza? Então, produzir aqui a célula. Tô acabando já, tá, galera? Sei que tá overdose, mas tô acabando já. Tranquilo. Aí, vou separar aqui, ó, as 4 células geradas. Aí, ó, vai ficar uma metadinha aqui, uma metadinha aqui. Uma metadinha aqui, uma metadinha aqui. E a mesma coisa para o verde. Aí, vai ficar uma metade do verde aqui, que é uma cromátide, uma metade do verde aqui, uma metade do outro verde aqui, uma metade do outro verde aqui. Beleza? Quantos cromossomos de cada tipo eu tenho nessa célula? De cada tipo 2. De cada tipo eu tenho 2? Não, tem um cromossomo de cada tipo. Eu tenho um cromossomo de cada tipo, certo? Opa. Um preto e um verde. Então, essas células se mantêm o quê? Haploides, correto? Células N. Quem são essas células? Espermatozoide. Ou óvulo, né? Se eu tivesse feito feminino, um óvulo. Então, tá aqui. Nós usamos meiose, nós, animais, né? Utilizamos meiose exclusivamente para a produção de gametas. Beleza? A gente usa meiose exclusivamente para a produção de gametas. Belezinha? Tranquilo. Beleza. Então, pode falar. Essa primeira meiose aí, ela vai ser considerada não é primeira meiose. Meiose 1. Davi, é meiose 1. Isso. Beleza. Porque senão fica parecendo que aconteceram 2 meioses. Não aconteceram 2, aconteceu uma só. Cai parecendo, sei lá, que fez toda uma meiose e depois a célula encheu, entre aspas, assim, de novo, aí ela fez outra meiose depois. Isso. Bem, segue a vida. Então, na meiose 1, aí
Essas células são classificadas como haploides porque as cromátides não se separaram ainda, né? Isso. Porque continua tendo 4, entre aspas, assim, 4 cromossomos simples aí. Só que eles estão... Não. Se eles estão juntos, não é cromossomo simples. Se ele está junto, é cromossomo duplicado. Não, sim. É isso que eu tô falando. Eles são duplicados. Se eles estivessem separados, eles seriam 4 simples. Mas... Se tiver separado. Se tiver separado, que não é o caso. E já que não é o caso, a célula é haploide, né? Isso. Beleza, então. Isso aí. Beleza? Então, destaquei aqui, ó. Na meiose 1, eu separo os homólogos. Na meiose 2, eu separo as cromátides. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Tá? Só para comparar aqui, não ia falar não, mas só para comparar, já, como a gente está relembrando, né? Na mitose, galera, eu duplico o DNA do mesmo jeito, né? Eu vou lá. Aí eu tenho... vou fazer com 4 cromossomos de novo, tá? Aqui é rapidinho. São 2 pretos, 2 verdes. Tá aqui. Quantos cromossomos de cada tipo eu tenho nessa célula? 2. 2. Então, essa célula é uma célula 2N, uma célula diploide. Mesmo esquema. Venho, duplico o DNA. Mesmo esquema. Quantos cromossomos de cada tipo eu tenho aqui? 2. 2. Então, a célula continua 2N. Aí, mitose tem uma divisão só. Não tem duas. Por isso que mitose gera apenas 2 células, enquanto a meiose gera 4. Vou fazer uma aqui. Vou fazer uma aqui. A separação de homólogos, galera, é uma exclusividade da meiose. Então, aqui eu vou separar só cromátide. Eu vou separar aqui, vou separar aqui, vou separar aqui. Aí virão 2 para cá, 2 para cá. Opa. Vou acertar isso aqui. 2 para cá. E no verdinho a mesma coisa. Virão 2 para cá e 2 para cá. Então, nas minhas células resultantes, eu tenho quantos cromossomos de cada? 2 ainda. 2 ainda. Então, continua uma célula diploide. Beleza. Beleza? Então, o que não aconteceu na meiose, na mitose? Comparando, né? Que na mitose eu tenho uma divisão só, então só forma 2 células. Na meiose eu tenho 2 divisões, por isso que eu tenho 4 células. Na meiose, e só na meiose, eu separo homólogos. Na mitose, não. Na mitose, eu não separo homólogos. Na mitose, vai rolar apenas a separação das cromátides e não de homólogos. Ok? Ok. Perguntas? Nada? Beleza, então. Então, galera, um bom final de semana até sexta-feira. Pera aí, Enes. Sexta-feira agora sexta-feira da semana que vem é feriado, você tá ligado, né? Feriado para quem? Pra gente, em tese, né? Corpus A Christi na gente não quinta-feira. A gente não fez... O IFES não antecipou, não? Lembra que Vitória antecipou? A gente não antecipou, não? A gente não antecipou nada. Infelizmente, nós não antecipamos nada. Isso é uma coisa que eu espero que não venham falar com a gente depois, porque na época a gente não antecipou, não.
A gente teve aula vocês tiveram aula normal? Não, então, normal. gente, olha só. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos manter a aula de quarta, pelo menos. Quarta-feira, tá, com certeza. Então, a gente mantém a de quarta e faz aquela mudança a partir da outra semana, tá bom? Tranquilidade. Então, Se você quiser, ainda tem o horário disponível de quarta, 4h30, tá? Nessa semana, se aparecer, assim. Só tem esse, Davi? Além de sexta-feira, só tem esse. Na quarta-feira. Tá tudo cheio. Ano passado tinha mais aulas vagas, assim. Esse ano não tá quase nada sobrando. Quarta 4h30 até 6h10. 4h30, é isso? Isso, 4h30 até 6h10. Que você poderia dar aula. Eu vou ver se eu consigo. Eu te aviso. Não, mas só para essa semana. Na semana que vem é sexta-feira normal. Não, eu tô ligado, mas eu tô falando assim, para ver se eu consigo ajustar essa quarta-feira dessa semana, para ver se eu consigo fazer a duplinha lá, tá bom? Pode deixar. Valeu então, galera. Bom final de semana para todo mundo aí. Até depois, gente. Bom descanso. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, gente. Valeu. Bom estar com vocês, hein?